Você lembra dessas imagens aqui? Não, prende ele, pastor. Prende ele. Preso por raça. Você tá preso? Não, coisa desse Prende ele. Peraí, moço. Eu procurei na grade. Só tá preso. O senhor tá preso, viu? Aqui a gente está vendo um pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular sendo algemado por dois homens que se dizem policiais à paisana. Eles foram cumprir, segundo eles, olha lá, olha que absurdo, cara. Olha que absurdo, um senhor de idade, um pastor evangélico sendo amarrado como se fosse um criminoso. Aqui a gente vê as pessoas, a população em torno do pastor, aquela de preto é a advogada dele. A gente fez uma live essa semana a respeito disso aqui. Se você não sabe, a gente vai daqui a pouquinho destrinchar muito mais sobre esse assunto. O que acontece é que o pastor é pastor dessa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, na cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E aí, um belo dia, ele decidiu, junto com a sua congregação, que não faria mais parte da Quadrangular, diante de tantas arbitrariedades que já aconteceram, que vem acontecendo, e que, inclusive, a gente vem noticiando aqui. No domingo, ele vai lá e, dentro das regras, né, informa que, a partir daquele dia, a igreja dele não é mais convencionada à Igreja do Evangelho Quadrangular. Na quarta-feira, portanto, 3 dias depois, uma comissão escolhida e indicada pela mesa diretora, vai até a igreja para fazer uma reintegração de posse. Sabe, segundo eles, com documentos, com tudo, mas não tinha nada disso. Inclusive aquele homem que você vê de paletó, esse homem aqui, que está algemando o pastor, ele junto com outro homem aí, esse outro homem parece-me, segundo dizem, é um policial militar reformado. Quer dizer, todos a paisana com arma, certamente com arma, né? Inclusive usando algemas ali, fazem uma barbaridade dessa. O pastor fica lá no chão, passando mal. Depois ele é levado para o hospital. E aí constata-se que o dedo dele foi quebrado nessa ação truculenta e vergonhosa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Diante disso, o doutor Mariel Marra, que é advogado lá em Minas Gerais e também é pastor evangélico, se sensibilizou com essa situação. Se você não sabe quem é o pastor Mariel, ele já deu algumas entrevistas aqui ao nosso canal. E o que ele fez? Ele entrou com uma representação, embora não seja advogado da igreja, nem advogado do pastor, nem advogado de ninguém aí, mas como advogado, ele pode sim, como cidadão, ele pode sim entrar com uma representação no Ministério Público de Minas Gerais, pedindo que seja feita alguma coisa, né? Que seja instaurado um inquérito policial para investigar essa ação truculenta por parte desses homens que se dizem enviados da Igreja do Evangelho Quadrangular. Bom, sobre esse assunto, a gente vai conversar com o pastor Mariel, que eu gravei uma entrevista com ele, muito interessante, bem detalhada, explicando exatamente o que aconteceu aqui, quem tem direito, quem não tem, quem tem razão, quem não tem, quais foram os crimes que cometeram, né, que praticaram ao fazer isso aqui, ó. Esse absurdo com o pastor Marcos, né, que ficou caído, olha só, um homem de mais de 60 anos, tá lá, ficou caído ao chão depois de uma ação truculenta, vergonhosa, de pessoas que se dizem cristãs, ligadas à igreja do Evangelho Quadrangular. Vamos acompanhar? Eu quero convidar você a assistir comigo a entrevista com o Dr. Mariel para entender um pouco mais sobre esse assunto, e eu quero também desafiar. Eu sei que na Igreja do Evangelho Quadrangular, muito embora muitas pessoas muitas igrejas têm se desvinculado, têm pulado fora, né, dessa liderança do pastor Mário de Oliveira, mas eu sei que tem muita gente muito boa e que não concorda com essa situação. Pessoas que inclusive estão orando para que esse homem saia da presidência da igreja, para que situações como essa não sejam mais vistas. A gente não consiga mais ver situações como essa, inclusive aconteceu de novo. A qualquer momento a gente vai publicar um vídeo mostrando que depois dessa bagunça aqui, foi feito tudo isso novamente em outra igreja quadrangular. Então eu quero desafiar você, que é da Igreja do Evangelho Quadrangular, que está nos acompanhando aqui, a fazer duas coisas. Primeiro é se inscrever nesse canal. Eu sei que o pastor Mário não quer que você se inscreva aqui. Eu sei que ele não quer que você fique sabendo, né, as atrocidades que ele tem cometido. Mas a gente está empenhado a mostrar quem é o verdadeiro Mário de Oliveira. E eu queria contar com a sua colaboração. Então primeiro, se inscreve nesse canal. Não custa nada. Você que é homem, mulher, jovem, não importa. Se inscreve e ativa a notificação. E quando a gente publicar um vídeo novo, você vai ter a oportunidade de ver em primeira mão. E segundo, claro, para que você simplesmente compartilhe esse vídeo. Pega esse vídeo, coloca no grupo da tua igreja, sabe, no grupo de jovens, no grupo de senhoras, enfim. Compartilha para alguém, manda para o teu pastor, para que as pessoas possam ver, primeiro,
essa atrocidade que foi feita com o pastor Marcos, mas principalmente para que as pessoas possam assistir essa entrevista que a gente vai mostrar agora. E isso aqui não pode mais se repetir. Então o doutor Mariel Marra, ele traz à luz do direito, o que pode, o que não pode, quem tem razão, quem não tem, o que foi feito aqui, quais crimes foram cometidos e principalmente quais as punições, né, que a lei preconiza para quem comete esse tipo de crime. Então eu queria muito que você assistisse esse vídeo, se possível até o final. A entrevista é muito importante para esclarecer, né, principalmente você que é pastor, você que é obreiro, para você entender quais foram os crimes cometidos aqui. Vamos assistir? Bom dia, doutor Mariel Marra, um prazer tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Eu vi que o senhor entrou com a representação contra a Igreja Quadrangular relacionada exatamente a esse episódio lá em Montes Claros. Fala pra gente um pouquinho sobre essa sua representação, o que motivou isso? Obrigado, Israel. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar também. Israel, é uma situação muito séria, né? A gente tomou conhecimento desse fato que aconteceu aqui em Minas Gerais, na cidade de Montes Claros. Como se não bastasse situações semelhantes que ocorreram antes, dessa vez, na minha avaliação, os representantes da Igreja Quadrangular, eles ultrapassaram qualquer limite do que é razoável, porque, segundo consta, tem boletins de ocorrência que foram registradas, né, no último dia 4 de dezembro, o dedo indicador da mão esquerda do pastor Marcos foi quebrado, né? Então, aquele vídeo que por si só já choca, né? Duas pessoas segurando o pastor de uma igreja, não é um bandido, o pastor de uma igreja que serviu naquela comunidade por mais de 20 anos. Então, o mínimo que se deveria ter ali naquele momento é respeito com a pessoa, né? Por mais que discordassem ali da posição dele, entendessem que ele não tem direito de estar naquele imóvel, por mais que houvesse essa discordância, essa é uma discordância que deveria ser discutida na esfera jurídica. Mas então, como se isso não bastasse, naquela situação de duas pessoas prendendo um pastor, um servo de Deus, ainda tentaram algemar e, diante da resistência daquele pastor, quebraram o dedo dele. Isso aí foge de qualquer razão, do limite do razoável, né? Então, isso me indignou. Eu não sou advogado da igreja, né? A advogada da igreja é a doutora Jussara, ela já está tomando ali as medidas no âmbito privado, né? Já ajuizaram uma ação que chama interdito proibitório, que serve para manutenção da posse. Eu vou até falar melhor sobre isso mais adiante, mas posse e propriedade para o direito são coisas diferentes. Então, ali, embora a propriedade seja da Igreja Quadrangular, e vou até falar por que isso acontece, a posse estava nas mãos do pastor Marcos há mais de 20 anos. Então, ela já ajuizou essa ação para manutenção da posse, para que ninguém possa tirar o pastor Marcos daquela igreja, e ali também outras medidas do âmbito privado já foram tomadas. Agora, o que coube a mim como advogado e cidadão indignado com aquela situação? Coube a mim fazer uma representação diante do Ministério Público de Minas Gerais. O que é uma representação? É uma denúncia, né? Popularmente chamado de denúncia. É eu batendo na porta do Ministério Público e falando, olha, ocorreram aqui vários crimes. Na minha avaliação, ocorreram ali pelo menos 5 crimes. Vou falar melhor sobre eles mais adiante. Ocorreram 5 crimes e, além disso, na minha avaliação, também ocorreram, também ocorreu dano moral coletivo. Então, cabe à doutora Jussara propor uma ação, se ela quiser, né, de dano moral para o pastor Marcos, mas para além do dano moral individual do pastor Marcos, eu entendo que essa ação, que conforme eu disse no início, extrapola o razoável, ela também gerou um dano moral coletivo. Qual foi a coletividade que sofreu esse dano?
exatamente a comunidade da igreja local. Isso até extrapola os membros da igreja, né? Isso chocou todo mundo. Ninguém espera que isso ocorra, né? Então, diante disso, além dos crimes, eu fiz uma representação criminal e uma representação civil, para que os responsáveis sejam punidos criminalmente e também seja imposto a eles o dever de reparar o dano coletivo que, na minha avaliação, isso foi gerado. Agora, é importante ressaltar, Israel, que como advogado, eu defendo até a última instância a presunção de inocência dos envolvidos, tá? Então, aqui nessa live, eu não vou atribuir nenhum fato-crime aos envolvidos, porque a Constituição garante a eles a inocência até que haja um trânsito em julgado de uma ação criminal. Então, o que eu vou falar aqui é da minha representação, da minha denúncia, diante da minha avaliação, mas eles são inocentes até que se prove o contrário, tá? Nessa ação, você observa, além da agressão física ao pastor Marcos, quais são outras possíveis arbitrariedades que o senhor detecta ali? Olha, houve inicialmente uma extrapolação ao que o direito chama de autotutela. O que é autotutela? O Código Civil, artigo 1210, parágrafo 1º, ele permite aos proprietários e posseiros, né, de um imóvel de ter uma manutenção da sua posse e que essa manutenção seja exercida na sua própria força. O que isso significa? Vamos pensar vocês, você aí tem o seu imóvel, você está na posse do seu imóvel, ainda que você não seja proprietário dele, tá? Mas você, por meio de aluguel, comodato, empréstimo, né? Você está em um imóvel e aí chega alguém e sem o seu consentimento, você viajou, você não está ali naquele momento, né, na posse daquele imóvel, e essa pessoa, ela invade o seu imóvel. Aí o Código Civil fala que desde que essa posse, né, a sua posse, ela seja turbada, desde que você seja violado na posse desse imóvel, desde logo, assim que você toma conhecimento disso, você, na sua própria força, pode pegar essa pessoa e tirar do imóvel. Isso o Código Civil autoriza, tá? Agora, por que eu entendo que houve uma extrapolação à autotutela? Porque, embora o Código Civil autorize o posseiro de um imóvel a exercer a sua própria força para ter a manutenção da sua posse, fato é que a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela não estava na posse do imóvel. Ela é apenas proprietária do imóvel. E por que ela é proprietária? Porque o Estatuto da Igreja do Evangelho Quadrangular, eu tive até o cuidado de ler o Estatuto atualizado da Igreja, ele impõe aos pastores de igrejas locais que os imóveis adquiridos, ainda que seja com recursos próprios dos membros locais, esses imóveis sejam então transferidos, né, a propriedade desses imóveis sejam transferidos em cartório para a sede da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, no caso ali de Montes Claros, conforme foi alegado até pelo próprio pastor, aquele pastor ele está naquela igreja há mais de 20 anos. Aquele imóvel, segundo o pastor Marcos, foi adquirido com os recursos próprios dos membros daquela igreja. Então, é comum isso acontecer, né? Os pastores se reúnem, começa ali um trabalho, reúnem os membros, e aí falam, pessoal, a gente quer adquirir esse imóvel aqui, vamos construir essa igreja. Aí todo mundo ali com extremo sacrifício, porque, né, a maioria das pessoas não tem muitos recursos financeiros, não pode chegar ali e investir muita coisa, mas com o que elas podem, elas se sacrificam, elas acreditam naquele projeto, querem realmente a construção daquela igreja,
depositam ali o que elas podem e com aquele recurso elas constroem aquele imóvel, né? Depois de comprado o terreno e construído a edificação, né, a igreja em cima daquele imóvel, aquele pastor, ele pelo estatuto, ele é obrigado a transferir a propriedade daquele imóvel para a Igreja do Evangelho Quadrangular. Então a igreja, o CNPJ, né, Igreja do Evangelho Quadrangular, se torna proprietário daquele imóvel que foi adquirido com os recursos próprios dos membros da igreja local. Até aí, tudo bem, né? O pastor ele pertence à igreja, tá todo mundo ali em concordância com esse estatuto, tá tudo certo. Só que com o passar do tempo, pode ser que aquela comunidade ela não se sinta mais à vontade de permanecer dentro da estrutura da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ela, tal como a gente vê aí no caso da Lagoinha, né, quer mudar de nome, decidiu mudar de nome, por razões outras. A comunidade ela é soberana para tomar essa decisão, né? Aquela igreja ela pode tomar essa decisão e falar, olha, a gente não concorda mais com a atual liderança, com as atuais diretrizes, e a gente quer seguir independente. Então, se essa igreja ela decide sair debaixo vamos chamar de cobertura, né, do evangelho, da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela deve comunicar esse desligamento e tomar ali as decisões internas, né, de estabelecer um novo estatuto, né, na verdade, publicar um edital, convocar uma Assembleia Geral, fazer um novo estatuto e se desvincular da Igreja do Evangelho Quadrangular. Só que, nesse meio tempo, e foi isso que aconteceu, no dia 1º de dezembro de 2024, o pastor Marcos ele entregou uma carta de desligamento na sede da Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Montes Claros. Ele estava comunicando para a instituição Evangelho Quadrangular que eles não queriam mais permanecer debaixo da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esse era o primeiro passo. Após isso, então, seria convocada uma assembleia, seria, então, feito um novo estatuto e está tudo certo. A manutenção da posse que o pastor Marcos estava há mais de 20 anos, ela deveria permanecer. Só que no dia 4 de dezembro, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela designou um outro pastor para assumir não digo presidência, né, mas assumir o pastoreio, a administração daquela comunidade local que já tinha decidido que não queria continuar com o Evangelho Quadrangular, né, com a igreja. E aí, ao chegar lá, no dia 4 de dezembro, esse pastor designado, o superintendente regional, também estava lá e mais uma outra pessoa, e arrombaram o cadeado que estava na porta ali da Catedral da Família, que é a Quadrangular, lá em Montes Claros. E nesse meio tempo em que eles estavam arrombando o cadeado, chega o pastor Marcos. Isso que eu estou falando está relatado no boletim de ocorrência que foi registrado no dia 4 de dezembro, tá? Todos foram ouvidos, né, na delegacia, e eu estou comentando esse boletim de ocorrência. E nesse meio tempo chega o pastor Marcos e ele, no seu direito de posse, porque quem tinha o direito de ter a manutenção da posse não era a Igreja do Evangelho Quadrangular, era o pastor Marcos. Então quem podia levantar o argumento do artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, é o pastor Marcos, não o Evangelho Quadrangular. Entende? Sim. Só que aí, eles, se dizendo amparados pela lei, uma vez que o pastor Marcos estava ali legitimamente resistindo àquela invasão, eles pegaram o pastor Marcos, teve um lá, né, que se disse até policial, militar,
deu voz de prisão para o pastor Marcos, e aí, diante da resistência legítima dele, eles tentaram algemar, que isso aí circulou esses vídeos, né? Tentando algemar. Eles estavam recebendo ordem ali do superintendente regional da Igreja do Evangelho Quadrangular e quebraram o dedo do pastor Marcos diante dessa resistência. Então, isso aconteceu. E aí, diante disso tudo, pelo menos na minha avaliação, Israel, ocorreram 5 crimes. O primeiro, obviamente, é o crime de lesão corporal, né? Quando você quebra o dedo de alguém, obviamente você lesou, né? Houve lesão corporal ali. O outro crime é o crime do artigo 345 do Código Penal. Esse crime é o crime do exercício arbitrário das próprias razões. É quando, popularmente, você faz justiça com as próprias mãos, né? Esse é um crime, porque não é dado a ninguém a prerrogativa ou o poder de exercer a justiça com as próprias mãos. Como nós vivemos em sociedade, nós então transferimos para o Estado o direito de fazer justiça em nosso nome. É por isso que a gente bate na porta do judiciário, é por isso que a gente bate na porta do MP e fala, tá acontecendo aqui um crime, preciso que o Estado puna, porque senão a gente volta ao estado da barbárie, né? Cada um faz a sua própria justiça e vai ser olho por olho, dente por dente, né? Então o Estado, a sociedade evoluiu nos últimos milênios até que hoje é crime você fazer justiça com as próprias mãos. Então, um outro crime que na minha avaliação ocorreu ali foi exatamente esse. O terceiro crime que eu vejo que foi cometido ali foi o crime de dano. Qual foi o dano? O dano ao imóvel, né? Eles quebraram o cadeado, arrombaram uma porta. Então, o dano, houve também um crime de dano ao patrimônio. Isso aí, na minha avaliação, é também inquestionável. Outro crime que, na minha avaliação, também ocorreu é o crime de constrangimento ilegal. Isso porque a nossa Constituição, ela diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que a lei não impõe, né? Então, se alguém, por exemplo, Israel, chega para você e quer te obrigar a entrar em determinado local, ou quer te obrigar a sair de determinado local, sendo que a lei, ela não te impõe esse dever, isso é um crime de constrangimento ilegal. É você forçar alguém a fazer algo ou deixar de fazer algo que não é um dever legal. Você está constrangendo alguém de maneira ilegal. Então, quando aquele pastor Marcos, ele foi preso de maneira ilegal e ilegítima, porque além da ilegalidade daquela prisão, porque não tinha nada que legitimasse aquela prisão ela foi também ilegítima, porque não existe nada processualmente, né, dentro do direito processual penal, que obrigasse que aquelas pessoas prendessem o pastor Marcos, porque ele não cometeu nenhum crime, ele não estava em estado de flagrância, e muito menos ele estava ali com um decreto de prisão preventiva. Por que o pastor Marcos estava sendo preso ali? Porque ele estava resistindo à invasão de pessoas que não tinham legitimidade para entrar no imóvel. Ele estava amparado, sim, pelo artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil. Prenderam de maneira ilegal e ilegítima o pastor Marcos. Então, isso também é um crime de constrangimento ilegal. Agora, conforme eu disse, além desses crimes, eu também vejo que houve um dano moral coletivo grave. Porque você vê naqueles vídeos, né, que você teve acesso, Israel, você vê que toda a comunidade, não só membros daquela igreja, mas a comunidade local, os moradores daquele bairro, estava todo mundo chocado. Quantidade de polícia que estava na porta, o pessoal protestando, defendendo o pastor Marcos, chocou todo mundo.
Então, houve também, né, pela prática daqueles crimes, houve também, na minha avaliação, um dano moral coletivo grave. E a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem que ser chamada em juízo e, na minha avaliação, tem que ser condenada a reparar esses danos e o dinheiro que seja destinado aí a um fundo público, né, para que a sociedade não fique nesse prejuízo. Agora, no seu requerimento, você pede que seja, na sua representação, você pede que seja aberto um inquérito policial. É para investigar a igreja, é para investigar os autores desses crimes? Quem são os alvos? Esse é um procedimento normal, tá, Israel? Porque o Ministério Público, ele tem também a prerrogativa de investigar, mas normalmente o que acontece é o promotor, ele instaura um inquérito, que é chamado PIC, Procedimento Investigatório Criminal, isso dentro do âmbito do Ministério Público, e o próprio promotor ele despacha para a delegacia de polícia, para que então lá na delegacia seja instaurado um inquérito policial, e ali os policiais com mais ferramentas e mais possibilidades possam identificar devidamente os responsáveis, né? Porque aí vai ouvir todo mundo, vai fazer de fato uma investigação, né? Diligências preliminares, encerra o relatório devolvido para o Ministério Público, e aí o Ministério Público pega aquele relatório e aí ele decide se oferta ou não a denúncia contra os responsáveis. Por isso que eu estou pedindo essa instauração do inquérito policial. O Ministério Público tem prazo para se manifestar diante dessa sua representação? Esse prazo, Israel, ele não é definido em lei, em termos de número, mas há um entendimento de que isso tem que ter uma duração razoável, né? Certo. Então não é razoável, por exemplo, que isso demore 5 anos, 10 anos, 30 anos para ser apurado. Espera-se pelo menos aí 1 ano, 2 anos, no máximo, até que isso aí seja devidamente apurado. Não é razoável que um inquérito demore mais tempo do que isso. Até porque esse caso, ele não é um caso de extrema complexidade, né? Há crimes que são extremamente complexos, crimes de lavagem de dinheiro, crimes de organização criminosa, que dependem de quebra de sigilo, de grampo telefônico, escuta telefônica. Então, é algo que depende de uma complexidade maior e mais tempo para investigar. Mas isso não, né? Caiu aqui a conexão. Oi. Opa, voltou. Na minha avaliação, as imagens elas falam por si só, né? Não por acaso, foi com base nas imagens e nos boletins de ocorrência que eu, então, redigi essa representação, garantido, então, a presunção de inocência, mas é com base nisso. Então, na minha avaliação, é o que dá para fazer na investigação. Analisa as imagens, que são indícios fortes de autoria e materialidade do crime, ouve todos os envolvidos e se encerra o relatório. Não demanda ali muita perícia, né? Não demanda um grau de complexidade muito grande. Então não é razoável que um inquérito desses demore muito tempo. Muito bem. Esse caso, essa sua representação e toda essa exposição, essa mídia em cima desse caso, pode inclusive evitar que isso continue acontecendo, porque até onde a gente sabe, outros pastores quadrangular também estão pensando em se desligar, e essa situação, obviamente, pode evitar, né, que novas arbitrariedades continuem acontecendo. Por favor, que isso aí acabe, porque não é o primeiro relato de membros, né, enviados pelo Evangelho Quadrangular, invadindo o imóvel e tomando posse de um imóvel e tirando o pastor local, sob o argumento de que eles têm legitimidade de autotutela. Isso não é verdade. Então, os pastores que estiverem nos assistindo e vão nos assistir, fica aí o alerta. E se precisar, vou até vender o meu peixe aqui, se precisar de advogado, estou à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Porque eu tenho que estar do lado certo
né, defender quem realmente está do lado do direito e quem não está fazendo nada de errado, a não ser o crime desses pastores está sendo sair da Igreja do Evangelho Quadrangular, está sendo tratado como um bandido simplesmente porque querem sair debaixo dessa denominação. Como é que esses eventuais clientes podem te encontrar, então, doutor Marião? Não é difícil, Israel, é só me procurar aí no Instagram, pela internet, tá aí o meu arroba, né? Arroba Marião Marra, pelo Instagram me acha, e meu telefone também, ele está disponível também lá na bio. Qualquer pessoa que quiser entrar em contato comigo, pode me chamar, vai ser um prazer atender, tá bom? Doutor Marião Marra, parabéns pela iniciativa e obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigado, Israel. É isso aí, sempre a gente tem que se posicionar, né? E se posicionar sempre do lado certo, a gente não pode se calar diante da injustiça. É isso que a gente precisa fazer. Valeu, Israel, grande abraço. Um abraço, tchau, tchau.